Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que vamos refletir neste momento é sobre mudança sistêmica, também conhecido entre nós como mudança de estrutura. Começo falando para explicar um pouco o que é mudança sistêmica. Essa palavra parece difícil, mas não é. Vou dar alguns exemplos para melhor compreender. A ciência chama sistemas os conjuntos de partes que interagem continuamente, uma influenciando a outra, para o bem ou para o mal. Os físicos, astrônomos, por exemplo, veem o universo como um sistema. Se uma estrela explode, tudo mais no universo sofre o efeito da explosão. Para a ciência médica, o corpo humano é como um sistema. Um rim em mau funcionamento afeta o sangue. Um sangue em más condições afeta todos os outros órgãos. Também a economia e a sociologia veem a sociedade como um sistema. Na vida social, se os elementos que influenciam a vida das pessoas no sistema social, por exemplo, família, instituições, emprego, moradia, alimentação, saúde, educação, valores morais e desenvolvimento espiritual, se funcionam positivamente em conjunto, as pessoas se desenvolvem. Se um desses elementos ou um grupo deles falha, todo o sistema começa a se destruir. Portanto, essencialmente, um sistema é um todo, um conjunto unificado de elementos que trabalham em conjunto. Existem muitos outros exemplos de sistema. Falamos, por exemplo, de sistema ferroviário, do sistema monetário, do sistema de saneamento, sistema de governo, sistema de educação. Referimos-nos, por exemplo, ao corpo humano, ao sistema nervoso, ao sistema digestivo. Quem trabalha com os pobres compartilha esta mesma convicção. Afirmo que para mudar a situação dos pobres, devemos focar não somente em um caso particular, como dar de comer, por mais importante que essa solução seja no momento dado. A experiência nos ensina que soluções rápidas, mesmo que ajudem temporariamente, acabam sendo muitas vezes inadequadas em longo prazo. Para além dessas soluções, deve-se examinar todo o contexto socioeconômico em que os mais pobres vivem e então intervir de forma que o sistema como um todo seja modificado. Atualmente, as pessoas enganjadas, que têm aquele compromisso com os trabalhos e projetos relativos à redução da pobreza, discutem com frequência sobre a necessidade de mudanças em todo o sistema de estruturas em que a pobreza é produzida. Para trabalhar com os pobres, hoje é preciso pensar em termos de mudança sistêmica. Mudança sistêmica, neste contexto, não se destinam somente a prover alimento, roupas e abrigo para aliviar as necessidades imediatas dos pobres. Significam assistir os necessitados para mudar as estruturas em que vivem e ajudá-los a desenvolver estratégias através das quais possam sair da pobreza. As mudanças sistêmicas se destinam à transformação de um conjunto completo de elementos que agem em conjunto, mais do que a um elemento individual. Requer a mudança das atitudes na hora de resolver um problema. Mudança de um sistema nos ajuda a aprender a ver o mundo de uma forma nova, de uma forma diferente. Cada um de nós vive num sistema socioeconômico, cujas partes interagem
umas com as outras. Se o sistema funciona bem, favorece o crescimento individual. Se não funciona bem, impede o crescimento e até mesmo acelera o declínio. Se, por exemplo, não tenho trabalho, eu não tenho uma vida satisfatória. Assim, não posso comprar comida para minha família. Se meu filho não tem alimentação adequada, ficará desnutrido. Sabemos perfeitamente, se ficar desnutrido, não poderá ajudar a estudar bem. Se não estudar, talvez não terá emprego. E se não tiver emprego, não ganhará o dinheiro suficiente para ter uma vida adequada. Aí o círculo recomeça tudo novamente. O mesmo pensamento pode ser utilizado para moradia, para condições sanitárias, saúde e outras necessidades humanas básicas. As partes de um sistema que funcionam mal se influenciam mutuamente e fazem com que as pessoas, passo a passo, sejam encaminhadas para uma pobreza maior. O desafio de um planejador de sistema é saber onde e como quebrar esse círculo vicioso. Hoje estamos conscientes de que o pecado afeta profundamente as estruturas sociais. Pecado concretiza-se em leis injustas, relações econômicas baseadas no poder, tratados desiguais, fronteiras artificiais, governos opressivos e corruptos e inúmeros outros obstáculos a relações sociais harmoniosas. Somente quando tais obstáculos estruturais são analisados, compreendidos e removidos, é que a sociedade pode estabelecer relações pacíficas permanentes. Dentro desse contexto geral, os projetos de mudança de sistemas se destinam a criar estruturas sociais mais justas, de forma que as oportunidades de emprego, de educação, de moradia, de saúde, se tornem mais igualmente distribuídas. Evidentemente, nem toda pobreza é resultado de injustiças. Muitos outros fatores exercem uma influência significativa para o empobrecimento das pessoas. São secas, inundações, terremotos, guerras, migrações forçadas, refugiados. São situações que empobrecem grande número de pessoas em muitos países. Saúde precária, incapacidade física e também idade reduzem as chances de conseguir trabalho. A falta de responsabilidade individual também tem um papel significativo, levando à violência doméstica, à destruição de famílias e ao abandono de crianças. Os vícios como drogas, álcool e outras substâncias trazem, em geral, consequências econômicas desastrosas, como acontece com a decisão de um indivíduo de não frequentar a escola. O conceito de mudança sistêmica é um conceito contemporâneo. Não era conhecido no tempo de São Vicente de Paulo, apesar de ele mesmo ter expressado muitas ideias relacionadas a isso. Quando reuniu o primeiro grupo de senhoras para formar a Confraria de Caridade, em Châtillon, na França, em novembro de 1617, escreveu no regulamento que compôs para elas que os pobres muitas vezes sofrem mais pela ausência de organização do serviço prestado a eles do que pela falta de pessoas caridosas que queiram ajudá-los. Existem 3 ideias nos escritos de São Vicente de Paulo que hoje levam os vários ramos da família vicentina a assistir os pobres não só em suas necessidades imediatas, através de provisão de alimento, de roupa, abrigo, mas também na ajuda para mudarem o sistema social em que vivem, de forma que possam sair da pobreza. A primeira ideia
é que o nosso amor deve ser ao mesmo tempo afetivo e efetivo. Vicente de Paulo repetiu esse tema diversas vezes. Diz, por exemplo, que o amor de uma filha da caridade não é somente carinho, é efetivo, porque ela serve os pobres de forma concreta. A segunda ideia é que devemos servir os pobres espiritual e corporalmente. Vicente de Paulo utiliza essa frase ao falar para todos os grupos que fundou. Falou para as confrarias da caridade, a congregação da missão e as irmãs filhas da caridade. Disse, por exemplo, às filhas da caridade que elas deveriam não somente atender às necessidades corporais dos assistidos, mas também compartilhar a sua fé com os pobres através de seu testemunho e de suas palavras. E aconselhou os membros da congregação a não pensar em sua missão em termos exclusivamente espirituais. Antes também deveriam cuidar dos doentes, dos perdidos, dos loucos e dos mais abandonados. Fazer isto é pregar o evangelho por obras e não apenas por palavras. A terceira ideia é que temos que proclamar a Boa Nova em palavras e obras. Vicente de Paulo estava profundamente convencido de que o que falamos e o que fazemos devem reforçar-se mutuamente. Primeiro fazer e depois ensinar. Esta é a regra de São Vicente de Paulo para uma efetiva evangelização. Esse pensamento manifesta uma atitude profética e revolucionária. Como Vicente de Paulo ontem, hoje necessitamos de ter um novo olhar e aplicar em nosso trabalho vicentino essa metodologia libertadora de mudança sistêmica. O que fazer e como fazer para aplicar esta metodologia libertadora de mudança sistêmica em nosso trabalho vicentino? Como transformar os projetos que já temos em projetos de mudança sistêmica?